Seção 4ª. Fiscalização de atos e contratos. Artigo 41. Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, o tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição, competindo-lhe, para tanto, em especial. Inciso 1º. Acompanhar, pela publicação no Diário Oficial da União, ou por outro meio estabelecido no regimento interno, a linha A. A lei relativa ao Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual e a abertura de créditos adicionais. A linha B. Os editais de licitação, os contratos, inclusive administrativos, e os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, bem como os atos referidos no artigo 38 desta lei. Inciso 2º. Realizar, por iniciativa própria, na forma estabelecida no regimento interno, inspeções e auditórias de mesma natureza que as previstas no inciso I do artigo 38 desta lei. Inciso 3º. Fiscalizar, na forma estabelecida no regimento interno, as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Inciso 4º. Fiscalizar, na forma estabelecida no regimento interno, a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a município. Parágrafo 1º. As inspeções e auditórias de que trata esta seção serão regulamentadas no regimento interno e realizadas por servidores da Secretaria do Tribunal. Parágrafo 2º. O Tribunal comunicará às autoridades competentes dos poderes da União o resultado das inspeções e auditorias que realizar, para as medidas saneadoras das impropriedades e faltas identificadas. Artigo 42. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal em suas inspeções ou auditorias, sob qualquer pretexto. Parágrafo 1º. No caso de sonegação, o Tribunal assinará a prazo para a apresentação dos documentos, informações e esclarecimentos julgados necessários, comunicando o fato ao Ministro de Estado supervisor da área ou autoridade de nível hierárquico equivalente, para as medidas cabíveis. Parágrafo 2º. Vencido o prazo e não cumprida a exigência, o Tribunal aplicará as sanções previstas no inciso 4 do artigo 58 desta lei. Artigo 43. Ao proceder à fiscalização de que trata este capítulo, o relator ou o Tribunal. Inciso 1º. Determinará as providências estabelecidas no regimento interno, quando não apurada transgressão à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, ou for constatada, tão somente, falta ou impropriedade de caráter formal. Inciso 2º. Se verificar a ocorrência de irregularidade quanto à legitimidade ou economicidade, determinará a audiência do responsável para, no prazo estabelecido no regimento interno, apresentar razões de justificativa. Parágrafo único. Não elidido o fundamento da impugnação, o Tribunal aplicará ao responsável a multa prevista no inciso 3 do artigo 58 desta lei. Artigo 44. No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, determinará, cautelarmente, o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos danos ou erar ou inviabilizar o seu ressarcimento. Parágrafo 1º. Estará solidariamente responsável a autoridade superior competente que, no prazo determinado pelo Tribunal, deixar de atender à determinação prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2º.
Nas mesmas circunstâncias do caput deste artigo e do parágrafo anterior, poderá o Tribunal, sem prejuízo das medidas previstas nos artigos 60 e 61 desta lei, decretar, por prazo não superior a 1 ano, a indisponibilidade de bens do responsável, tantos quanto os considerados bastantes para garantir o ressarcimento dos danos em apuração. Artigo 45. Verificada a ilegalidade de ato ou contrato, o Tribunal, na forma estabelecida no regimento interno, assinará prazo para que o responsável adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados. Parágrafo 1º. No caso de ato administrativo, o Tribunal, se não atendido. Inciso 1º. Sustará a execução do ato impugnado. Inciso 2º. Comunicará a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Inciso 3º. Aplicará ao responsável a multa prevista no inciso 2 do artigo 58 desta lei. Parágrafo 2º. No caso de contrato, o Tribunal, se não atendido, comunicará o fato ao Congresso Nacional, a quem compete adotar o ato de sustação e solicitar, de imediato, ao Poder Executivo, as medidas cabíveis. Parágrafo 3º. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito da sustação do contrato. Artigo 46. Verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até 5 anos, de licitação na Administração Pública Federal. Artigo 47. Ao exercer a fiscalização, se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, o Tribunal ordenará, desde logo, a conversão do processo em tomada de contas especial, salvo a hipótese prevista no artigo 93 desta lei. Parágrafo único. O processo de tomada de contas especial a que se refere este artigo tramitará em separado das respectivas contas anuais. Seção 5ª. Pedido de reexame. Artigo 48. De decisão proferida em processos concernentes às matérias de que tratam as seções 3ª e 4ª deste capítulo caberá pedido de reexame, que terá efeito suspensivo. Parágrafo único. O pedido de reexame reger-se-á, pelo disposto no parágrafo único do artigo 32 e no artigo 33 desta lei.